pessoal, beleza? Fala aqui é o Jutsu, tá? Vou estar passando o detalhe aqui sobre o Aurea Dev, que vai estar aberto para vocês utilizarem. Você que assistiu a primeira etapa é configurações gerais, né? É importante você ver o vídeo que está lá no nosso na nossa playlist, que é falando sobre essas configurações que precisa antes de iniciar aqui no sinal de entrada, tá? Então, vê esse vídeo lá e depois vem para esse vídeo, que é o sinal de entrada, que eu vou iniciar agora. Aqui temos os parâmetros, tá? Até aqui o máximo. E esse tipo de operação, o parâmetro dele é compra, venda ou compra, né? Aí depende da sua estratégia, aqui não tem o que falar, aqui é autoexplicativo, né? A gente no day trade trabalha com compra e venda, né? Se você for utilizar as ações, fazendo uma compra ao longo prazo, swing trader, você pode utilizar somente compra, né? E assim por diante. Vou dar um exemplo aqui, compra e venda, tá? Aqui, inversão de entrada. O que ocorre? Inversão de entrada. Aqui você fez uma configuração, certo? E essa configuração ficou marcada como compra, né? Você, você aqui, ó, fez essa configuração, certo? Né? E aí, o que ocorreu? Você fez lá compra, né? Então, você foi e marcou compra, né? Compra. Toda estratégia que você marcou aqui, o robô ficou posicionado na compra. Só que você viu na sua estratégia que toda aquela posição de compra, o ideal seria que ele fizesse uma venda, tá? Então, qual seria o ideal aqui? Você marcar como sim, a inversão. Então, lá quando ele for marcar lá compra, certo? Na ordem, ele vai ser invertido, né, para uma venda, tá? Mesma coisa, se ele jogar uma venda, ele já inverte para uma compra, tá? Na posição que ele marcar lá de entrada. Aqui para que serve a inversão de entrada. Aqui a gente tem o período gráfico, tá? Que a gente tem aqui, que facilita também no backtest, para você marcar qual o tempo melhor que você utiliza. Você pode escolher aqui, você pode escolher essa opção aqui, que aí ele pega pela a configuração principal, que é essa aqui, tá? Se você marcar aqui 5 minutos e marcar aqui 2 minutos, ele vai dar um erro no robô. Então tem que ser o mesmo. Esse aqui é o principal, que sobressai esse aqui, tá? Então esse aqui não tiver nenhum, lá ele vai utilizar o principal da configuração. O quarto parâmetro é o ponto de entrada. Esse aqui é o mais importante, porque ele é realmente o sinal de entrada que ele vai dar no robô. Lembrando que nosso robô ele é voltado para o price action. Então, aqui ele vai dar uma leitura de candle, tá? E aqui é a forma de como ele vai trabalhar. Ele trabalha no rompimento, tá? Rompimento, como vocês sabem, tem um candle, né? A gente tem um candle, né? Aqui, certo? Esse candle está aqui, rompimento. Então, quando você posicionar, fazer a configuração, ele vai posicionar aqui ou aqui a ordem, tá? Então, ele faz o rompimento do candle, certo? E aí tem outras configurações que aí vai ter o espaçamento ou não. Você pode botar a posição aqui para cá, ok? Então, esse aí é o rompimento. O que a gente tem aqui? Tendência e contra-tendência. Tendência e contra-tendência, que é a tendência, certo? Que aí você tem essas configurações abaixo dela de tendência, que aí ele fica livre o candle, tá? Ele vai vir aqui no candle, certo? E aí você pode posicionar uma ordem aqui, 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 aqui para cima, aqui distante dele, para cá, fica livre, tá? E aí a posição depende da configuração. Então, se ele jogar uma ordem aqui, certo? De compra aqui nessa configuração que você fez para toda do price action, o que vai ocorrer se você colocar contra a tendência? Então aqui a compra, ele vai ficar uma venda, certo? Então aqui vamos dizer que seja, eu quero sempre aqui pegar
esse suporte, essa resistência aqui. Se for tendência, ele vai jogar uma tendência aqui de compra, tá? Se for uma contra-tendência, seria de venda, certo? E aí, essa é o ponto de entrada, tá? É importante também. O que a gente tem aqui? O percentual do candle e a referência do candle, tá? O percentual do candle é o seguinte, aqui você pode colocar aqui o percentual, vamos dizer aqui, eu quero o percentual de 100%, tá? 100%. Aqui é o ponto da ordem de entrada, tá? 100%. O que vai ocorrer? Então, eu tenho um candle aqui, certo? Eu tenho um candle aqui de compra, tá? Se eu coloquei 100% e a referência do candle eu coloquei corpo, tá? Ele vai colocar a ordem aqui, a 100%. Beleza? Se for uma venda, 100% aqui. Tá ok? Isso aqui que é que vai ocorrer para você fazer a configuração utilizando o ponto de entrada tendência ou contra tendência e 100% e utilizando o corpo. Tá? Se você colocar aqui 50%, então você tem um candle aqui, você tem um candle, certo? Vamos dizer esse candle, e você quer colocar uma ordem aqui, pronto, para pegar 50%, vamos dizer, desse movimento aqui do candle, né? Vai praticamente como se fosse uma Fibo, né? Então eu tenho aqui uma projeção, certo? Desse candle, e eu quero que a ordem fique aqui de compra, né? Então eu coloco aqui 50%, utilizando a referência do candle como corpo. Então o corpo é esse aqui, tá? Utilizando o pavio, ele vai sempre calcular o corpo. Tá? Se você chegar aqui na referência e colocar o pavio, então ele pega a referência do pavio. Não é em cima do pavio, ele pega a referência. Por exemplo, você tem aqui o corpo, certo? E aqui você tem um pavio aqui grande e o outro grande aqui, e um menorzinho aqui, tá? Ele vai calcular daqui para aqui onde está os 50%. O 50% pode estar por aqui. Então ele vai jogar uma ordem de compra aqui, no caso, se for na tendência, né? Ok? Aí a referência do candle através do pavio. Se for do corpo, apenas o corpo aqui você vai utilizar, tá? O modo operacional é importante para saber qual tipo que você vai utilizar. O que a gente tem hoje? Tem o Sider, né? Tem o Gigante, Vento Levou, Power e Pullback. Eu vou explicar esse Sider. Sider, Gigante, Vento Levou e o Power. Aqui nesse inicial, nesse vídeo aqui, tá? Então aqui o que ocorre? O Sider, muita gente não conhece, ele tem ele trabalha através de dois candles, tá? Eu tenho esse candle que veio aqui, certo? E o outro candle que nasceu depois ao lado com a máxima e a mínima menor, tá? Então você tem a mínima aqui e a máxima aqui. Se o candle ele ficar aqui nessa referência, tá? E ele também é um Sider, tá? Beleza? Então, o Sider é isso. Ele tem um candle e o candle pai e o candle filho. O filho ele tem que estar por dentro do pai, ok? A mesma coisa que se ocorrer na venda, né? Aqui, sempre o pai e o filho, tá? Sempre pensando nisso. Pense sempre no pai e o filho. Que aí ele vai ser o Sider aqui. Aí você pode... Aí na configuração você vai colocar tendência 50, que é rompimento. Para cá, contra a tendência. Então você trabalha bem com o robô utilizando o Sider, ok? Então, a outra configuração, vou explicar, é o Gigante. O Gigante é o inverso do Sider. O Sider ele vai nascendo aqui, certo? Esse candle ele nasceu aqui. O Gigante ele cobre todo o anterior. Então aqui é o pai, o filho que cobre. Então o pai vem depois aqui, ó. Ele cobre tudo esse candle. O filho cobre o pai, certo? E aí no caso agora o filho vem antes, tá? Então ele vem aqui fazendo os gráficos, vem aqui descendo,
vem descendo, certo? E aí nesse aqui ele veio aqui e voltou tudo. Aqui, esse aqui é o gigante. Aí você pode jogar uma ordem de entrada aqui, ou aqui para baixo, descendo, tá? Então depende da sua estratégia. Esse aqui é o modo gigante. Ele vai trabalhar com a configuração padrão assim, e aí você vai, através dos outros parâmetros, ajustar o modo de entrada, tá? Aí tem aqui o outro, que é o vento levou, tá? Esse aqui ele trabalha através do pavio e através do corpo dele. Então a gente tem aqui um Kendo, certo? E ele faz esse pavio aqui, tá? O que é que ele vai identificar? Ele vai trabalhar através do corpo, certo? Do corpo e do pavio. A mesma coisa que eu vou explicar também é o outro modo, que é o Power, que ele vai trabalhar através do corpo sobre o pavio, certo? Ele é o inverso. O vento levou, o foco dele é trabalhar o cálculo, é o pavio. E o vento levou, o cálculo é o pavio. O Power, o cálculo dele é o corpo. Ele pega o quino de força, tá? Então, junto dessas duas configurações, a gente precisa trabalhar com o multiplicador do Kendo pavio corpo, que é o vento levou, e o multiplicador do Kendo corpo pavio, que é o Power, tá? Então aqui você coloca, por exemplo, se você colocar 0 aqui no vento levou, ele trabalha com pavio, o cálculo do pavio, o tamanho do pavio. Então ele vai pegar sobre o corpo. Lembrando isso aqui, o pavio sobre o corpo. Então ele vai pegar isso aqui, ó, ele vai é um Kendo praticamente um 2G. Que assim, não importa qual o tamanho, que aí vai ser de acordo com o range que você configurou aqui embaixo. Mas ele pode fazer isso aqui. Eu coloquei 0, entendeu? O corpo, não existe corpo. Então o Kendo é maior do que o corpo, né? Ele pode fazer isso aqui, certo? Se eu coloco 1 aqui, aí tem que ver a configuração sobre o corpo. Ele pode fazer essa configuração. Ele pode fazer isso aqui, um corpinho aqui assim, dependendo do Kendo, certo? Tá? Aí ele é um cálculo que você tem que analisar de acordo com o range que você vai fazer. Tá? Ele pode fazer isso aqui. Ele calcula aqui, por exemplo, isso aqui, esse range aqui, ele tem 50 pontos para 20 desse, tá? 25, quer dizer. Aí um para 1 para 2, entendeu? Então isso aqui tem 150, se eu colocar 2 aqui, isso aqui vai estar com 50, né? 50 pontos, né? É o tamanho do Kendo com o do corpo, através do corpo, tá? Isso aqui é o vento levou. E é o mesmo caso que eu escolhi aqui o Power, tá? O Power, se eu coloco 0 aqui no Power, o corpo é maior, então ele vai vir isso aqui, ó, o corpo. Praticamente sem pavio, certo? É o Kendo totalmente de força. Esse Kendo aqui totalmente de força, tá? Ele, se eu colocar ele no multiplicador, que ele calcula o corpo sobre o pavio. Se eu for subindo o valor, ele vai subindo a proporção aqui do pavio, tá? Então, um é para pegar Kendo, que ele faz um pavio maior sobre o corpo. E o Power, ele pega o corpo sobre o pavio, tá? E aí, a gente pode depois trocar mais ideias, que é a base da ideia é essa aí, ok? Então, tá aqui explicado o Sider, o gigante, o vento levou e o Power. Em outro vídeo eu explico o pullback, tá? E aqui ele vem esses dois parâmetros, que é o cancelar a ordem depois da configuração do sinal e atualizar a ordem. O que é que ocorre? Você tem uma configuração aqui, certo? De entrada, e ela está posicionada na compra, ela não entrou. A ordem está preparada para entrar, certo? E aí o gráfico foi se movendo, foi se movendo, e ocorreu outra ordem, tá? Então ele cancela a ordem, essa ordem aqui. Por quê? Porque ele não deu a configuração, certo? Ele não pegou a ordem, então ele totalmente já cancela a ordem, tá? Assim que ele não pega a ordem, o próximo Kendo ele já cancela essa ordem, tá? Qual a diferença de atualizar? Atualizar, ele vai ficar posicionado.
Então ele fica posicionado até ocorrer outra configuração, tá? Outra configuração. Então ele vai mexendo o gráfico, vai mexendo, mexendo. Se ocorrer a mesma configuração que ele já está posicionado, né? Ele está posicionado não, ele está com a ordem apregoada lá, mas não foi executada. Se der outra, ele atualiza. Então, vamos dizer que ele entrou aqui nessa ordem aqui. Aqui embaixo, né? Para ele realizar aqui uma venda. E aí ele não desceu. E aí ele fez, vamos dizer, nessa configuração, ele fez esse movimento aqui. Então, ele se posiciona aqui. E ele fez outro movimento de configuração. E ele se posiciona aqui. Tá? Então, o gráfico, agora se ele vir aqui para baixo e executar, pronto, aí você pega essa venda para baixo. Ok? E isso aqui funciona o atualizar a configuração do sinal e cancelar a ordem depois, na desconfiguração do sinal. Então, desconfigurou o sinal, ele já cancela a ordem. Tá? Você pode utilizar os dois também, caso dependendo da sua estratégia. Ok? Então, aqui está explicado o atualizar e o cancelar. Vou explicar um pouco aqui sobre a distância. A distância, ele é a distância da ordem que você posicionou. Então, vou colocar aqui em pontos, né, galera? Isso aqui eu coloco um exemplo aqui, 20 pontos. E aí eu venho aqui, faço a entrada do Power, um exemplo, e eu coloco aqui tendência. Então, aqui estou no candle aqui de venda, de compra, né? E aí ele posiciona aqui. Se eu colocar 0, ele posiciona exatamente aqui na abertura. Se eu colocar 100%. Se eu definir aqui 100%, então eu coloco a ordem aqui. Só que eu quero uma distanciazinha, eu quero de 20 pontos. Então 20 pontos ele vai ficar um pouquinho aqui. Tá? Isso aqui é a distância. Mesma coisa na venda. Se for 50%, a mesma coisa. Você botar 20 na compra aqui, ele vai dar uma empurradinha aqui para através da distância da sua compra aqui, da sua ordem. Tá? Então aqui é a distância da ordem de entrada. Outro caso aqui é o volume. Importante colocar o volume do índice. Por exemplo, 1, se for a ação lote 100, certo? Isso aqui é um básico. Tá? Aqui é importante também o range mínimo do candle e o range do corpo. Tá? Você faz toda essa configuração que eu expliquei anteriormente, mas você quer fazer definir a quantidade. Por exemplo, eu quero do range aqui do 100%. Que vai do 100 a 300 pontos, utilizando o exemplo os 5 minutos. Eu analiso que através dessa quantidade de pontos de cada range, eu consigo pegar uma estratégia boa. Então ele vai evitar candles maiores, né? Aqueles candles esticados e candles menores. Então, através dessa posição aqui, eu trabalho o mercado, né? A minha configuração. No caso, se eu escolher aqui o máximo e a mínima, ele calcula daqui de cima até aqui, tá? Todo o candle, beleza? Mas se você definir aqui o corpo apenas, autoexplicativo, é somente o corpo. Ele vai pegar aqui 100 pontos aqui, aqui. Então esse candle aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. Ele tem 1000 pontos, 1000 pontos. Mas se eu marcar o corpo e o corpo, a mínima, então ele vai pegar aqui da mínima para aqui, tem que estar entre 100 pontos. Ele pode estar 120, certo? Ele pode estar com 250, mas esse corpo aqui você faz o cálculo lá. Tem que estar entre 100 e 300, tá ok? E aí, essa é a configuração do sinal de entrada para o robô AureDev, tá? Então, qualquer dúvida, fala com a gente aí no comentário, manda mensagem que a gente explica. Fiquei com uma dúvida nessa configuração, a gente faz uma explicação e vai ter umas lives também explicando sobre essas configurações. Ok, galera? Abraço, até mais.